Olá, pessoal. Então, dando continuidade à aula sobre equilíbrio químico, então aquela reação de hidrogênio com nitrogênio para a geração de amônia, que é o ciclo processo de Haber, nós chegamos então a essa equação final, né? Constante de equilíbrio 1,66 naquela temperatura dada lá, pressão parcial de amônia ao quadrado dividido pela pressão parcial de nitrogênio, isso tudo dividido pela pressão parcial do hidrogênio ao cubo. O que gerou, a partir daquela variação, né, inicial de 0,6, gerou então essas variações lá das espécies e finalmente a equação final em termos de pressão parcial. Então, para resolver essa equação, você só consegue resolvê-la com métodos iterativos, computacionais, ok? Você pode fazer isso na mão, mas hoje você usa um Excel, um computador, uma planilha eletrônica para fazer isso de forma muito mais rápida. Então, é difícil você tentar obter x em função do próprio x, né? Tentando substituir, passando termos para lá, para cá, isso aqui é impossível, entendeu? Essa equação aqui, por exemplo, está relativamente simples, mas poderia estar bem mais complicada, envolvendo, né? Aqui você tem um termo, né? De ao cubo, né, de x, aqui ao quadrado, mas poderia ter aqui logaritmo de x, raiz quadrada, entendeu? Muitas outras, arco seno, seno de x, né, tangente, ou seja, diversas outras funções matemáticas poderiam estar relacionadas com x. Então, isto só é possível se você fizer de forma iterativa. Como você resolve a tua interação? Você cria aqui na planilha o valor xn e, na outra coluna, função de x, né? Então, você vai estar trabalhando sempre obtendo que o valor xn é calculado a partir da função de x mais o anterior, ou seja, x menos 1. Então, você obtém então x em função de x e obtém o delta x, que seria o valor n menos o valor anterior, que é o n menos 1. Vamos lá. Para você fazer uma interação, ela tem que ser convergente, tá? Então, você tem que ajustá-la, né, assim, x em função de x, de forma que seja convergente, só testando. Eu já tinha feito isso anteriormente, quando eu tentei isolar, né, o termo aqui quadrático, ou seja, por exemplo, se eu quisesse isolar a partir desse termo aqui polinomial, jogando tudo para outro membro, eu teria então 1,66 multiplicando todo esse denominador. Tá? Então, isso tudo viria aqui multiplicando. E passaria aqui a quadrado, né? Eu tiraria raiz, então, do primeiro membro, passaria 2,17 para lá, com sinal negativo, e finalmente dividiria todo aquele polinômio por 2. Com isso, eu teria x em função dos outros x, da mesma variável. Ok? Só que eu já fiz isso e não interagiu, não convergiu. Ok? Também tentei de uma forma mais simples, por exemplo, isolar esse termo aqui, passando desde aqui para o primeiro membro, passar 1,66 para o segundo membro, dividindo aqui, e finalmente passando 1,14 para o outro membro, e multiplicando toda a equação por menos 1. Ou seja, nesse caso, eu teria x em função disso aqui, dividido por 1,66, 1,74 menos 3x ao cubo, né? E finalmente tudo isso menos 1,14, mas também não convergiu. O único modo de convergência que eu obtive foi isolando esse termo cúbico, ok? Então vamos lá. Como eu calculo isso então? Vamos lá. Então, eu vou dar um certo dado, eu não sei, vou fazer uma suposição, né, de x igual a 1, mas pode ser qualquer valor de entrada. Tá? Então, está aqui na célula A5, eu tenho o valor de entrada. Na célula B5, eu vou ter o cálculo que eu pretendo fazer. Então, baseado aqui, vamos ver se vocês nos acompanham aqui. Vamos lá, eu quero isolar esse termo, x em função do resto. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz aqui? Olha, o que você tem que fazer? Primeira coisa, passando esse termo para a esquerda, esse 1,66 vai vir para a direita, beleza? Então, eu vou isolar todo esse termo aqui
ao cubo para a esquerda. Então, o cálculo vai ser o seguinte, vamos acompanhar aqui, 2,17 mais, acompanha aqui, 2,17 mais 2 vezes, né, o x ao quadrado. Então, 2 vezes, quem é x? É o A5, célula A5, A ao quadrado. O simples quadrado no Excel é o colchete. Então, A ao quadrado, isso tudo aqui dividido. Por quê? Para o 1,14 menos x, quem é x? A5, célula A5. Fecha parênteses, vezes, o símbolo de vezes é o asterisco. Só que nesse caso aqui, eu quero fazer divisão, porque eu posso dividir, né, no Excel, qualquer outra planilha eletrônica, a preferência é da esquerda para a direita. Então, em vez de você colocar tudo em parênteses, esse termo todo aqui, e dividir esse numerador por todo denominador, você pode primeiro pegar o numerador, dividir por esse primeiro denominador e depois o resultado dividir por isso. Então, foi o que eu fiz aqui, sequencialmente fui dividindo. Tá? Então, 14 menos o A5, que é a célula, e finalmente dividido por 1,66, que esse fator veio aqui. Esse parênteses que foi lá para o primeiro membro, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar a raiz cúbica de tudo isso que ficou aqui no segundo membro. Então, foi isso que foi feito aqui. Então, tudo isso até 1,66 está elevado a 1 sobre 3, que é a raiz cúbica, né? Então, elevado aqui em parênteses 1 sobre 3. Pronto, aí eu isolei agora 1,74 menos 3x. Então, eu vou passar esse 1,74 para o outro membro. Então, foi o que eu fiz aqui. Só que aí eu inverto o sinal, porque aqui eu multiplicando a equação por menos 1, aqui vai ficar mais, e aí você vai ter a outra equação do outro lado, segundo membro, menos, tá aqui é o menos, e finalmente 1,74, né? Que passando para lá, ficou com menos, mas multiplicando por menos, para acertar a equação, você vai ter então 1,74. Conclusão, pessoal, passei para lá e com isso eu dividi tudo isso por 3, esse 3. Isso é algebrismo básico de matemática, equação de primeiro grau, né? E você então tem agora a equação. Ou seja, eu isolei esse x aqui em função de x, tá bom? Então, dado o x, eu obtenho o novo x. Feito isso, eu fiz o primeiro cálculo, tá aqui o resultado automático no Excel. Esse valor aqui calculado, vou passar para cá, vai ser o novo xn, ok? Então, aqui é x0, aqui x1, x2, x3 e assim vai. Ou x1, x2, x3, né? É melhor falar x0, né? Porque é o primeiro termo. Depois x2, x3. Então, sempre o xn é calculado, né, a partir de uma nova, ou então, melhor falando, xn mais 1 é função do xn, tanto faz, né? Ou xn é função do xn menos 1. Depende da notação que você usa. Ok, então substituindo aqui, passando esse termo daqui para cá, ok? Então, repetindo, você tem esse termo aqui, tá certo? Eu estou riscando aqui. Você vai pegar esse termo e jogar para cá, né? Na célula posterior. Então, esse valor aqui agora, ele vai recalcular em cima dessa equação. Então, você vai copiar nessa célula aqui, né? Eu vou marcar aqui, essa célula aqui, né? Ela contém o mesmo cálculo anterior, tá bom? Só que sempre pegando a célula à esquerda, ou seja, o x de entrada sempre à esquerda. Quando você faz é só copiar relativamente, arrasta aqui que ele vai copiando todos, tá? Só tenha cuidado, antes de fazer a cópia, transferir esse valor aqui para cá. Então, esse valor aqui é sempre o valor B5, ou seja, o A6 é o B5. Vou pegar o termo aqui, por exemplo, o A7, agora é o B6, assim sucessivamente, né? Quando você arrastar a tipo de conta, ele vai ser mantido, né? Chamado cópia relativa, tá bom? Então, galera, você agora fez um novo cálculo, joga o valor de resposta para cá e joga, então, faz um novo cálculo com esse novo valor aqui, obtém esse, depois joga para cá, obtém esse, joga para cá e assim sucessivamente. Faz uma linha de cálculo, depois copia, né? Você marca tudo e faz uma cópia. Então, dou um exemplo aqui. Eu estou aqui no final, se eu quisesse continuar a cópia, eu estaria fazendo aqui, ó. Né? Então, sempre vai pegar esse valor de entrada, calcula esse, e esse resultado ele vem, joga para cá e recalcula esse, assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos voltar aqui o que eu estava falando. E, conclusão, se a série for convergente, essa diferença Δx, que é esse valor menos o outro, é esse menos esse menos esse, ou seja, sempre o x n menos o x n menos 1. Tá bom?
você vai convergir, ou seja, cada vez vai tender para zero, como está acontecendo. Então, eu fiz lá no livro, considerando o xn igual a 1 e a resposta foi 0,09 como resposta do x. Inclusive, eu testei isso aqui, ó. Eu substituí a equação toda aqui, essa equação aqui, para verificar que caso eu coloque x igual a 0,09, a resposta tem que dar 1,66. Como vocês viram, sim. Aqui eu digitei 1,66, que é igual ao cálculo, né? Considerando x igual a 0,090. Então, eu substituí nessa equação aqui, que eu armei aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, 2,17 mais 2 vezes x ao quadrado, e assim vai, né? Ele realmente bate o mesmo valor, tá bom? Então, provando que isso é uma resposta correta. Mas, para minha surpresa, como aqui é uma polinomial, né? A exemplo da raiz quadrada, ou a parábola que tem duas raízes possíveis, né? Uma equação de cúbica teria 3 raízes possíveis e assim sucessivamente. Então, como aqui é uma equação polinomial, tem outras raízes. Então, eu testei aqui, sem querer, coloquei aqui um outro valor. Por exemplo, se eu colocar aqui o valor de entrada 4, vamos supor que, sei lá, 5, né? É porque eu não tenho ideia. Vamos supor que eu não tivesse nem ideia qual é o valor real x, né? O valor melhor seria 0,090. É uma das raízes. Mas se eu colocar 5, olha o que vai acontecer. Temos mais uma resposta. Você vê que a partir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da 12ª iteração, né, praticamente você tem uma diferença entre o xn e xn-1 lá na quinta K decimal, ok? Quer dizer, um valor muito baixo. Então, uma das respostas também seria 1,667. Seria uma outra possível resposta para esse problema matemático, tá bom? E assim você pode testar outras. Sei lá, vamos colocar aqui, vamos supor que eu parti de 200, eu não sabia a resposta. Olha, mesmo colocando 200, valor bem diferente, isso é um valor de entrada, a resposta continua sendo 1,677. Tá? Tá bom, pessoal? Então, é isso daí que é iteração. Aqui tem outro exemplo mais simples, né? Por exemplo, peguei uma equação cúbica. Qual é o valor que atende essa equação? Né? X ao cubo menos raiz de x é igual a 62. Você não consegue resolver isso de forma clara, direta. Tem que usar iteração. Então, eu supus aqui, ó, entrei com o valor 500. Vamos primeiro ver a equação. Então, eu peguei aqui. Eu vou fazer isso em termos de raiz cúbica, ou seja, passando todos os t para o outro lado. Então, vai dar 62. Esse menos raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, passando para cá, vai ficar mais, está vendo aqui em cima? Mais raiz de A27. A27 seria a célula. Se você coloca aqui de partida A27, aqui então está relacionado a A27. Finalmente, isso tudo é elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de x. Então, x vai ser igual a 62 mais raiz de x e tudo isso elevado a 1/3, tá bom? Esse vai ser o valor de x. Pessoal, então, conclusão. Essa equação aqui, ela foi uma convergência muito rápida. Bastou que eu colocar um único valor, né? Ele já na segunda, terceira iteração, já dá um delta x muito baixo, como vocês viram aqui, tá bom? Ou seja, com 4 iterações deu um valor muito baixo. Observe que eu usei um valor extremamente discrepante do que da resposta. A resposta é 4, a resposta exata é 4, mas eu não sei qual é a resposta exata. Observar que esse valor aqui, se você aumentar o número de cada decimal, vai ser sempre um certo erro, né? Um certo delta x, desvio. No caso aqui seria um erro mesmo, né? Porque eu estou comparando com o valor verdadeiro. Então, esse erro cada vez vai sendo menor à medida que você vai interagindo. Só que aqui eu trunquei o Excel com 5 casas decimais. No caso, 5 casas decimais. Tá? Vamos dar um exemplo. Se eu colocasse 1 aqui, ó, vou começar fazendo a hipótese que x, n, assim, de hipótese, de partida, é 1. Então, com isso, na terceira iteração, você já praticamente teve a resposta com um erro de 5 casas decimais. Quer dizer, a variação está lá na quinta K decimal, tá certo? Se for 1. Se eu colocar xn igual a 1000, quer dizer, ele converge também, ó, e também mantém com 3 iterações já a resposta 4. A resposta 4, tudo bem? Quer dizer, isso aqui foi uma equação muito simples, mas você pode resolver qualquer equação maluca, transcendente, complexa que for, tá certo? Desde que seja expressa em relação a x, tudo bem?
tipo raiz de x elevado a raiz de x, que é elevado ao cubo, vezes o logaritmo de x, tudo isso é igual o inverso de x, né? E esse inverso de x é elevado à raiz cúbica de x ao quadrado, qualquer coisa maluca que você possa escrever, transcendente, você tem uma resposta, desde que você use iteração e tenha um processo de convergência fácil. Pessoal, existe um método para as matemáticas, praticamente eu não uso, porque aquilo lá já atende, né, rapidamente, mas antigamente, quando você não tinha calculadoras, né, é o método Newton-Raphson. Esse método Newton-Raphson, ele processa o f de x, né, ele, no caso aqui, ele cria uma função intermediária, esse φ, né, ele faz o seguinte, que o x, né, n mais 1 é igual, né, a um φ xn. Ou seja, aqui, antes você tinha lá, x era a função de x, né, o xn mais 1 era a função de x, naquele método interativo comum. Só que aqui ele cria uma função φ, que é a função xn. Só que essa função φ é dada por x menos a função f de x dividido pela derivada dessa função. Então, ele deu um exemplo aqui, seja a função x ao quadrado mais x, que é a equação de uma parábola, menos 6. Se você substituir, então, vamos lá, x menos, quem é a função de x? É x ao quadrado mais x menos 6, que é essa função aqui. E qual é a derivada primeira disso? Vai dar 2x mais 1, está aqui, 2x mais 1. Ele coloca, resolve, simplifica, para chegar nessa função aqui, φ de x. Então, ele fez a iteração. Vamos lá. Na primeira coluna, ele coloca aqui o xn, na segunda coluna, a função de x, que é dada, né, que essa daqui é a função de x, e na terceira coluna, o φ de x. Então, dado x igual a 3, ele multiplicou aqui, né, a 3 ao cubo, mais 3, menos 6, vai dar 6. Ok? E também ele tem que obter o φ de x, que é dado por essa, né, equação aqui, que já foi desmembrada e deu x ao quadrado mais x dividido por 2x mais 1. Fez essa conta e deu 2,14. Então, esse valor aqui, né, que ele vai ser o novo x, o xn mais 1. Né? Como vocês estão vendo aqui, ó, o xn mais 1 é o cálculo do φ de xn, que é essa equação que vocês viram aqui, né? Que é x menos função de x dividido pela derivada de x. Então, você novamente interage. É só você armar isso no Excel, tem o x, obtém a função φ de x, alimenta aqui para o como xn mais 1. Aí depois obtém o f de xn e, finalmente, o φ de xn e, com isso, continua o processo iterativo. Então, a resposta final é 2. Né? Então, para essa iteração, a resposta com 4K decimal, com desvio lá na quarta K decimal, seria, então, o 2,0039 que atende a essa equação. Tá? Esse é o método Newton-Raphson, só que teria um trabalho aí de você fazer a derivada primeira. Por exemplo, que fácil para essa equação, mas seria muito difícil fazer isso para a equação como essa aqui. Né? É bem complicado fazer uma derivada aqui, tá certo? Então, eu prefiro realmente usar esse método mais tradicional e uso o Excel, ele vai fazer interação em poucas passadas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então, para essa interação. No nosso curso, eu vou fazer alguns sistemas de equações, mas é óbvio que eu não vou pedir para vocês fazerem cálculos matemáticos disso, até porque todos os cálculos que nós vamos fazer são aproximados. Nós não levaremos em conta o conceito de atividade, né? Fora que nós também não estamos abarcando todas as equações possíveis, né? As espécies possíveis presentes no sistema aquoso. Dessa forma, seria infrutífero pedir para vocês ficar gastando 1 hora, 2 horas para jogar uma equação numa outra equação, né? Tipo assim, destrinchamento matemático infrutífero, desnecessário. O que a gente vai trabalhar é com raciocínio químico para obter valores aproximados, né, de pH, né, de P função, P cloreto, P sulfeto, ou seja, concentrações de espécies dissolvidas. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido e na aula síncrona de quinta-feira a gente tira mais dúvidas caso vocês tenham. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau.